Salmo 23, Salmo de Davi, salmo bastante conhecido e, infelizmente, sempre que ele é mencionado, geralmente, na maioria das vezes, é em ocasião fúnebre, o que contribui para nós perdermos de vista o que o salmista quer realmente ensinar para nós no Salmo 23. E eu espero, com a graça de Deus, poder mostrar para vocês o que é que o salmista quer que nós entendamos com este salmo, o salmo do sumo pastor, o Deus ou o Senhor, que é o nosso pastor. Vamos ler. Salmo de Davi diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Esse é o nosso texto. Queridos irmãos, João Calvino, quando falava sobre os salmos ainda no século XVI, disse algo que deve nos ajudar na compreensão deste salmo, bem como de qualquer um deste livro. Através dos salmos, nós temos a oportunidade de conhecer a alma humana. Dizia ele que os salmos são a anatomia da alma humana. Os salmos, eles contemplam a mais variada postura do coração humano, a diversificada postura da alma humana. Se o salmista estava feliz, ele ia falar com Deus, mas se ele estava com raiva, ele também iria falar com Deus. Se ele estava com júbilo, ele jubilava-se ao Senhor, mas se ele estava com medo, se ele estava aterrorizado, ele também iria para o mesmo Senhor. Se ele estava com inveja, era com o Senhor que ele falava, mas se ele estava em total dependência, era com o Senhor e no Senhor que ele dependia. Portanto, quando nós abrimos o livro dos Salmos, e cada salmo que nós lemos, é como se nós tivéssemos diante de nós uma janela para o coração do salmista. Porém, ao mesmo tempo que nós podemos ver o coração do salmista, obviamente nós também podemos ver o nosso coração, porque o salmista e nós só mudaram os tempos e os lugares, mas as posturas do coração e da alma humana são exatamente as mesmas. Digo que perdemos de vista o Salmo 23 e todo o seu ensino quando este salmo é limitado a cerimônias fúnebres, porque na verdade o Salmo 23 não foi idealizado para esse fim. Davi não estava em um determinado lugar contemplando a criação, contemplando o trato divino com a sua vida particular naquele momento, e então pensou: me permita aqui, Senhor, criar um salmo para ocasiões fúnebres. Obviamente que não. O Salmo 23 é o salmo da vida do cristão, é o salmo da jornada da fé. O Salmo 23 é o salmo da peregrinação nesse mundo, aonde nós temos um pastor, do qual nós somos suas ovelhas, e que ele, como nosso pastor, faz o que é necessário para nos levar para ele mesmo, que é o nosso anfitrião no final de tudo. Os salmos, como próprio daquela ocasião, contêm muito da poesia hebraica. Seus paralelismos,
às vezes reforçando, às vezes contrapondo uma frase com outra, às vezes reforça, às vezes contrapõe. Mas uma coisa que é muito característica nos salmos são as figuras ou as metáforas que os salmistas, e aí não somente Davi, mas também outros que têm os seus nomes atrelados aos salmos, também fizeram uso. Por exemplo, quando Salomão diz que filhos são como flechas, é uma metáfora. Nesse salmo especialmente, nós temos aqui pelo menos duas metáforas muito marcantes. A primeira delas, o pastor. E a segunda delas, ainda que o nome não esteja explicitado ou presente no texto, o anfitrião, aquele que prepara seu palácio ou a sua tenda para receber um convidado. Essas são as duas metáforas. Entretanto, nós temos 3 lugares específicos. Nós temos os campos, nós temos a tenda ou o palácio e nós temos o templo. Então nós temos um salmo, uma oração cantada que expressa o apreço de Davi por esse Senhor que é pastor e que ao longo da sua jornada não deixará de ser o seu pastor e tampouco deixará de ser o seu anfitrião. Quando você para perceber a posição em que está o Salmo 23, faz mais sentido ainda aquilo que estou afirmando. O Salmo 23 é o salmo da jornada da fé. Salmo 20 é o salmo no qual a nação cantava e orava a Deus por seu rei, que saía para a batalha. Salmo 21, a mesma nação orava e cantava ao seu Deus pelo rei que voltava da batalha. E em ambos, o autor é Davi. O Salmo 22 celebra as angústias e a vitória do Messias. É um salmo aplicado ao Senhor Jesus no Novo Testamento, a ponto de o próprio Senhor Jesus reproduzir palavras deste salmo enquanto esteve na cruz. Mas nós aqui vemos o seu antecessor, o seu ancestral, já dizendo que se ele ia para as batalhas e voltava das batalhas, isso é porque o Senhor estava com ele. E aí, quando então nós chegamos no Salmo 23, a compreensão básica é: bom, se saímos para a batalha, não saímos sozinhos. Se voltamos da batalha, não voltamos sozinhos. E se fomos e voltamos, a explicação é uma só: porque o Senhor, que é o nosso pastor, está conosco. O Senhor, que é o nosso pastor, nos conduzirá para Ele mesmo no final de tudo. Nos primeiros 4 versos, Davi celebra esse Senhor pastor fiel à sua própria reputação. Tudo que Davi afirma nos 4 primeiros versículos, que o próprio Deus faz, a explicação de Davi está no final do verso 3, por amor do seu nome. Eu já vou explicar o porquê disso. Antes, deixe-me fazer 2 comentários apenas. Versículo 1, o termo que é usado para se referir a Deus é o termo da aliança. O Senhor. Não é qualquer termo que Davi está usando. Tampouco Davi está usando o nome mais genérico usado para Deus, que é Deus. Mas Davi usa precisamente e deliberadamente o termo que se refere a este Senhor pactual, que vai fazer de tudo por seu povo, por amor do seu nome e para a sua própria glória. Esse termo é oriundo daquelas 4 letrinhas impronunciáveis, que algumas traduções chegaram a traduzir por Javé ou Iavé. As nossas versões têm tratado como o Senhor, aquele que chega como o grande Deus, o grande Senhor, estabelece os termos
e diz para o seu povo: agora vocês creiam em mim e eu vou fazer tudo por vocês. Um segundo comentário ainda que eu gostaria de fazer é que eu gosto muito de uma versão bíblica chamada Bíblia de Jerusalém. Embora não seja aquela que nós usamos, mas é excelente para estudos. E eu gosto muito da tradução dela no versículo 1, porque ela diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nada me falta. Ela não está olhando ou apenas vislumbrando aspectos temporais futuros, mas ela está dizendo exatamente aqui e agora. O Salmo 23 é o salmo da jornada, é o salmo da peregrinação, é o salmo que enquanto eu e você estamos neste mundo, peregrinando pela fé, que nós jamais podemos perder de vista. E a conclusão é óbvia: se o Senhor pactual, que promete fazer por seu povo o que deve e tem de ser feito, ainda que isso lhe custe ir para a cruz, como de fato foi, se Ele é o nosso pastor, o que é que nos falta? Ou o que é que norteia os desejos do nosso coração? O que é que norteia a nossa maneira de pensar e raciocinar a vida? É inconcebível ter o Senhor como pastor e assumir uma postura reclamona, murmuradora, ingrata, insatisfeita. Embora é digno de nota que o nosso tempo é um tempo fértil para a gente reclamona mesmo, beligerante, porque todo mundo fala em meus direitos e em minhas necessidades. Isso só traz confusão. Mas o Senhor, como nosso pastor, o que é que nos falta? O que é que te falta? Versos 2 e 3, o Senhor é retratado como pastor que, primeiro, oferece descanso, oferece provisão, oferece refrigério e oferece condução. Tudo que nós, como ovelhas, realmente precisamos. Nos faz repousar em pastos verdejantes, nos dá comida, nos dá a provisão necessária, nos dá águas, que também é necessário tanto para a nossa fisiologia como também para a nossa revitalização, nos mostra e nos orienta o caminho correto, as veredas da justiça, nos dá direcionamento do certo e do bem que deve ser feito para a glória dele. E além disso, versículo 4, nos dá livramentos. Bom, ser pastor na época de Davi não era lá uma tarefa muito pretendida. Se vocês já leram, inclusive, a unção de Davi como rei, vocês devem lembrar disso. O pai de Davi faz com que todos os seus filhos venham. Todos eles se apresentam. E Samuel, então, diz o seguinte: olha, não é esse, não, nem esse, tampouco esse mesmo também não, esse também não. Tem mais algum filho aqui nessa casa? Tem um que está lá pastoreando ovelhas. Ser pastor na época de Davi não era fácil. Se na época de Davi tivesse Enem, ser pastor de ovelhas era aquele negócio que ia sobrar vaga todo ano. Não ia ocupar as melhores notas de corte, as mais altas notas de corte, não ia ter essa competição acirrada, não iria. Acreditem, iria sobrar vagas. Por quê? É muito simples, porque era um trabalho que ninguém queria fazer, porque realmente dava muito trabalho. Você imagine, primeiro lugar, você vai cuidar de ovelhas que não são suas, porque quem tinha ovelhas já significava que tinha um alto poder aquisitivo para aquela época. Não iria se envolver com esse bicho que aparentemente é bonitinho, mas no gênio não é lá tão bonito assim.
Então contratava pastor. O pastor tinha que andar, às vezes, muito para encontrar o pasto adequado, porque ovelha é bicho enjoado. Tinha que andar muito para encontrar águas que não oferecessem qualquer imagem de perigo, porque ovelha é bicho enjoado. Tinha que estar pronto para todo e qualquer tipo de ameaça e de perigo, desde animais selvagens até mesmo bandidos. Por isso que ele tem que estar bem equipado. Bordão, cajado. Com um, ele luta. Com outro, ele corrige a ovelha. Além disso, além de você ter que trabalhar para os outros, cuidar das ovelhas dos outros, o pastor, na época de Davi, ele tinha que lidar com uma questão que também não era lá muito boa, a reputação. Porque era mais fácil encontrar pastores com má reputação. Deixe-me explicar o que eu estou querendo dizer. Às vezes tinha pastor que gostava de surrupiar ovelhas do seu proprietário. Então ele ia lá, matava a ovelha, ficava com ela, e quando chegava para devolver a ovelha no final do dia, no lugar de sua posse, o dono perguntava: olha, estou sentindo falta aqui da malhadinha. Ah, o lobo comeu. Olha, um monte de cachorro selvagem atacou e eu não tive como livrá-la. Sim, mas você não vai apresentar aqui a prova do que você está me falando? Não deu tempo, eles não deixaram nada para trás. Eles estavam de luvas. Levaram tudo, não deu nem para pegar a impressão digital deles. Ah, tá. E isso, então, entendia-se que o pastor estava, de fato, surrupiando as ovelhas. E não necessariamente que a história que ele estava contando era verdade. Então, andava-se muito, e tinha que estar preparado para enfrentar todo tipo de problema e perigo, e, além disso, tinha que lutar com uma reputação negativa. Versículo 4, quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam, não significa que Davi estava naquele momento no vale da sombra da morte. Também não significa que esse era um lugar específico, porque para a vida de um pastor na época de Davi, qualquer próxima virada, subida, descida, ladeira, poderia ser esse lugar de perigo. Não era um lugar específico, mas poderia ser qualquer lugar que oferecesse risco à sua vida ou à vida do rebanho que estava com ele. E a explicação de Davi é a seguinte: por que que esse Senhor, que é o seu pastor, e aqui é bom que você lembre que o Davi que está falando, o Senhor é o meu pastor, ele já tinha tido a experiência de ser pastor de ovelhas, mas agora ele tem a experiência de ser pastor de uma nação, ao mesmo tempo em que ele tem a experiência de ser ovelha desse Deus fiel, pactual, que é pastor. A explicação de Davi é: Deus tem uma reputação gloriosa para cuidar de Davi como sua ovelha, ao mesmo tempo em que cuida da nação como seu povo, como seu rebanho, ao mesmo tempo que cuida da igreja como seu povo. Deus tem uma reputação gloriosa. Diferente dos pastores da época de Davi, que qualquer coisa era suficiente para ter uma mancha no currículo. O nosso Deus não tem manchas no currículo. O nosso Deus não tem qualquer informação negativa ou qualquer pecha de que ele não seja aquilo que ele afirma ser. O Deus que é pastor de Davi e o Deus que é pastor da igreja tem uma reputação gloriosa. E é por causa dessa reputação gloriosa que ele atura ovelhas como eu e você, enquanto peregrinamos nesse mundo. Ovelhas enjoadas às vezes. Ovelhas que às vezes não sabem lá muito bem o que quer.
Ovelhas, às vezes, que reclamamos de barriga cheia. Ovelhas que colocamos o coração facilmente em outras coisas, ao invés na glória de Deus. Ovelhas que estamos muito mais preocupados com quem está sentado em Brasília do que quem está sentado no trono do universo. Ovelhas que estamos muito mais preocupados com coisas corriqueiras, cotidianas, finitas, voláteis, do que com a eternidade. Por reputação ao seu nome, esse Deus que é o nosso pastor, ainda assim, continua nos suprindo, nos provendo, nos guiando e nos livrando, nos mantendo firmes e leais a Ele, apesar de nós, enquanto peregrinamos. É muito importante, então, entender que esse salmo não está preocupado com o nosso funeral. Davi não estava preocupado nem com o funeral dele. Mas Davi estava preocupado era com o próximo passo, tendo o Senhor como seu pastor. Versículo 5, Davi não usa o termo, mas agora ele usa a imagem, a metáfora, ou de um palácio ou de uma tenda, o que era muito comum naquela época, uma tenda especial, de honra, aonde o sheik, ou o proprietário, levava os seus convidados mais estimados para dentro dela ou para o palácio. A ideia do verso 5 é a ideia de um banquete. E tudo que acontece aí é do hospedeiro para o convidado, o anfitrião para o convidado. Então, quando diz que a mesa foi preparada, o anfitrião preparou. Quando diz que unges minha cabeça, é o anfitrião quem unge. E quando diz que o meu cálice transborda, é o anfitrião que não deixa o cálice ficar vazio. E o verso 5, agora, de Senhor que é pastor cotidianamente, agora, esse Senhor é o anfitrião, aquele que aguarda o seu convidado, que aguarda o seu hóspede para recebê-lo ou no seu palácio ou na sua tenda, com um banquete. Ele vai ungir a cabeça, dando sinais cabais de que é muito bem-vindo por estar ali, e além disso não vai deixar o cálice faltar, pelo contrário, vai fazer o cálice transbordar, porque ali é momento de alegria, é momento de comunhão, é momento de regozijo. De pastor para anfitrião, daquele que me conduz pelas veredas da justiça, daquele que não me deixa faltar a comida e a água, daquele que não me deixa faltar o descanso e o refrigério, mas ao mesmo tempo para aquele que me leva para uma bela e farta mesa, com uma unção na cabeça dizendo: você é bem-vindo, e ao mesmo tempo não deixe o meu cálice faltar jamais, porque agora na sua presença é presença de alegria, de comunhão. O Deus que é apresentado como pastor é o mesmo que é retratado metaforicamente como anfitrião. É Deus nos conduzindo para Deus. É Deus nos orientando, nos guardando, nos provendo enquanto estamos na jornada da fé, até que um dia estejamos com Ele. Pergunto: será mesmo que tem como dar errado? Será mesmo que tem a possibilidade de nos perdermos pelo caminho? Será mesmo que qualquer que seja a próxima esquina, a próxima subida ou a próxima descida da nossa estrada, será que, ainda que seja também um deserto, ou ainda que seja um vale da sombra da morte, será que é o ponto final? De forma nenhuma, meus irmãos.
Porque esse Deus, que é o nosso pastor, mas ao mesmo tempo é o nosso anfitrião, Ele é perito em usar todas as coisas para promover o grande bem que Ele quer promover em nós, nos fazer a imagem de Jesus Cristo. Seja no deserto, seja numa sala confortável, seja onde for, o pastor nos conduz ao anfitrião, por amor do seu nome, porque a sua reputação é gloriosa. Reputação gloriosa esta que Moisés apelou em seu papel de mediação. Quando Deus ficou irado com o povo por ter feito o bezerro de ouro, Deus falou assim: Moisés, esse teu povo, às vezes lá em casa, eu e minha esposa temos nossos diálogos, nós temos 2 filhos, e às vezes um ou outro fazia, agora eles não estão fazendo tanto, mas faziam mais, alguma coisa assim. Aí eu falava para ela: cadê tua filha? Como se ela tivesse gerado sozinha, né? Ou ela fala: e o teu filho, cadê? Como que se eu tivesse também, né, soprado um balão e ele apareceu. São nossos, mas naquele momento ali de desentendimento, a gente quer jogar para o outro. E foi exatamente isso que Deus fez com Moisés. Moisés, esse teu povo é um povo miserável, eu vou matar todos eles e vou fazer de você uma grande nação. Moisés foi na veia, falou assim: Senhor, o que é que vão falar do Senhor se o Senhor fizer isso? O que é que vão falar do Senhor se o Senhor fizer isso? Pastor, anfitrião, conduz ao banquete, para que de lá nunca mais saiamos. Versículo 6. Só que aqui mudou a imagem agora. Não são mais os pastos verdejantes, nem mesmo o vale da sombra da morte, como também não é mais a tenda, agora é o templo. E eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 6, quando diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Creio que vocês já devem ter assistido a um desses programas que mostram ali a vida na selva. Eu sei que às vezes dá um certo dó, né? Você vê o predador se dirigindo em direção à presa, e a presa já com as orelhas em pé e o pelo arrepiado e pronta para sair em disparada, e o predador vai atrás e vai. Só vai. E a gente às vezes torce pela presa: meu Deus, livra esse bichinho. Mas aí a gente lembra que Deus também fez o predador, não, alimenta o predador, e a gente fica na dúvida ali, se é para orar pelo predador ou pela presa, enfim. E aí o programa vai mostrando, aí chega a câmera lenta, mostra os músculos dos animais, a estrutura na corrida, até que de repente, aquela abocanhada, né? Bom, por que é que eu estou falando sobre isso? Porque a palavra que Davi usa aqui no verso 6 dá exatamente essa ideia. A palavra misericórdia, como está aí no texto, é uma palavra hebraica que traz a ideia de um amor leal, ou um amor que persegue, um amor que não desiste. Você pode correr. Tem um livro fantástico, vocês tinham que ler esse livro, gente. Por que Sou Cristão? Do John Stott. E logo no início do livro, ele abre o livro com alguns testemunhos de alguns literários e outros acadêmicos, contando por que eles se tornaram cristãos. E tem um lá que chama Deus de o grande enxadrista. Olha, eu mexia, Deus me dava cheque. Eu mexia, Deus me dava cheque. Eu mexia, Deus me dava cheque. E me deu checkmate. Eu sou cristão porque Deus me venceu. Mas a mais legal é a do C.S. Lewis. Porque C.S. Lewis falou que Jesus Cristo é o cão de caça do céu. Não desistiu dele. Tanto é que quando C.S. Lewis se converteu em 32,
1932, ele dizia: olha, hoje o mais relutante convertido da Inglaterra se rende aos pés de Jesus Cristo. Ele diz que não sabia o que estava fazendo. Ele só disse que não podia mais continuar vivendo sem se curvar a Jesus Cristo, o cão de caça do céu. Então, no texto, quando o salmista diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão, lembrem da imagem que eu acabei de falar para você da presa e do predador. Porque é exatamente isso que o nosso pastor leal, que tem um nome e uma reputação gloriosa a zelar, e ao mesmo tempo é o nosso anfitrião que nos espera no final de tudo, não desiste da sua igreja, até que a sua igreja esteja com ele, para todo sempre. A sua misericórdia e a sua bondade são leais, são pactuais. Ele não desiste. Então, quando você pensar, não precisa dizer, quando você pensar em verificar o caráter de Deus a partir das suas experiências passageiras, pensou: puxa vida, a coisa está toda atravessada na minha vida, não está dando nada certo, será que Deus é bom mesmo? Será que Deus está comigo? Lembre-se, Salmo 23, o salmo da jornada da fé, o salmo do passo a passo em direção ao grande templo, em direção ao grande anfitrião. Esse Deus que é o nosso pastor, Ele está conosco. Então não tente avaliar e não tente verificar o caráter de Deus a partir das suas experiências corriqueiras e passageiras da vida. Não adianta. Não leiam, mas façam o contrário. Leiam as experiências a partir de quem Deus é: pastor, anfitrião e leal. Porque quando nós tentamos, entender ou conhecer o caráter de Deus através das circunstâncias, nós cometemos um sério equívoco. Coisas boas associamos rapidamente a Deus, coisas difíceis tiramos Deus da história, mas Deus também está nessas. E é porque estamos vivos, é porque Ele está nessa conosco. E está nos ensinando alguma coisa, está formando alguma coisa melhor em nós. Então não façam isso. Olhem, e olha que Davi tinha talvez experiências de sobra, ou melhor, motivos de sobra para fazer esse tipo de leitura. Meu Deus, é só guerra. É filisteu atrás de filisteu, é sírio atrás de sírio, é gente querendo o tempo todo entrar aqui nessa terra e eu tendo que brigar e guerrear com esse povo o tempo todo. Não, Deus não está comigo, é muita guerra. Mas Davi tinha exatamente a percepção diferente, porque o Senhor está comigo e tem muita guerra, então para elas eu vou, delas eu retorno, porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não olhem, não tentem verificar o caráter de Deus pelas circunstâncias da vida, pelos momentos experienciados ou experimentados no dia a dia. Eles passam rapidamente. Mas o Senhor não. Disse Moisés no Salmo do Deuteronômio 32, Ele é a rocha. Ele é aquele que permanece imutavelmente o que Ele é: pastor, anfitrião e misericordioso de modo leal. Segunda aplicação aqui que eu quero trazer para os irmãos. Irmãos, verifiquem o que é que realmente tem feito você, talvez, reclamar, se é que tem feito isso. Murmurar. Se mostrar ingrato. Verifique o que é que você gostaria que estivesse acontecendo. Verifique como você desejaria que a vida estivesse com você, ou como você queria que a vida estivesse sendo vivida. Verifique. Mas verifique com o coração aberto e conduzido pela palavra. Não por um olhar interno e tampouco por um olhar externo, horizontal,
mas verifique pelas Escrituras. Por que é que eu estou reclamando tanto? Ou por que é que eu estou sempre ingrato ou insatisfeito? Por que é que eu não consigo ser um crente contente? Por quê? O que é que eu tenho atrelado à experiência de ser mais contente ou grato? Se isso estivesse ou se aquilo, então eu seria mais ou eu seria mais. Verifique. Porque se o Senhor é o seu pastor, como tem sido o meu e como era o de Davi, o que é que realmente te falta? O que é que realmente nos falta? E se nos falta para o quê? Para dar satisfações? Para ganhar respeito, aprovação, reputação? Ou porque queremos de fato glorificar a Deus com isso? Verifique isso. Seja sincero. Como tem um pastor e professor que eu gosto muito dele, ele diz assim: olha, abra a caixa do peito e coloque o teu coração para a Escritura escrutinar você. Faça isso. Diga para a Escritura: me julgue. E eu espero que o Senhor, que é o nosso pastor, o nosso anfitrião e que é leal, não desiste. Espero que Ele mostre para nós o que de fato tem sido os objetos da nossa queixa, da nossa insatisfação ou da nossa reclamação. Preparo vocês. É vergonhoso quando fazemos isso. Porque nós vemos que estamos como ovelhas reclamando de barriga cheia. Por fim, mas não menos importante, mas sim a parte mais importante, você tem um pastor que, para que realmente todos os seus dias de vida sejam providos, dirigidos, guardados, até encontrar com o anfitrião. Ele não só é o seu pastor, mas ele é o bom pastor, aquele que dá a vida, aliás, aquele que deu a vida por você e por mim, Jesus Cristo. Esse é o nosso bom pastor. E Paulo disse: se Deus foi capaz de dar o seu Filho para ser rasgado na cruz, não nos dará todas as coisas com Ele? O interessante é que nós crentes temos às vezes a facilidade de acreditar. Como disse o pastor Timothy Keller, nós temos a facilidade de acreditar que Deus rasgou Cristo na cruz em nosso lugar e em nosso favor. Mas temos uma enorme dificuldade que Deus vai tomar conta do nosso amanhã. Se Ele fez isso com o seu Filho em nosso lugar e em nosso favor, imagine o que Ele vai fazer pelo nosso amanhã. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que deu a vida, simplesmente, em nosso lugar e em nosso favor. O nosso bom pastor. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que Deus nos conceda graça sobre graça, especialmente para verificar o coração e buscar viver neste mundo uma vida mais agradável ao nosso pastor e ao nosso anfitrião. Que Deus abençoe.